A paz de Deus, a alegria do Espírito, que todos estejam no caminho que é Jesus, estejam crescendo no conhecimento da verdade que é Jesus, estejam experimentando a vida que é Jesus. Mas afinal, o que são trevas? O que é luz? Nós temos nas Escrituras os termos espirituais que o Espírito Santo usa para revelar coisas espirituais, coisas invisíveis. Nós somente podemos aprender quando queremos. A vontade de aprender e de conhecer a Deus é chamado nas Escrituras de fome e sede. Aqueles que querem aprender, que querem conhecer a Deus, e Deus mesmo deu o seu Espírito para que nos ensinasse todas as coisas. E para que aprendamos, o nosso pensamento, o nosso coração, a nossa vontade deve se voltar ao Senhor. Deus é algo tão precioso, tão verdadeiro. O seu Espírito é algo indescritível e não pode ser medido, é imensurável. É como uma energia e um bem-estar que podemos dar testemunho que há um gozo e uma alegria e uma paz tremenda no Espírito de Deus. E quando nós que andamos na luz e que somos filhos da luz, nós que cremos, quando nos movemos, quando falamos, quando damos testemunho, esta luz é uma energia em nossa alma. E essa energia em nossa alma é a própria vida do Espírito Santo, a vida de Deus. Só podem experimentar aqueles que, crendo, obedecem à palavra de Deus. Portanto, vamos meditar a respeito de trevas e luz. O que são trevas? Tudo está escrito. Deus deixou seus livros. Ele mesmo deu seu Espírito para nos ensinar e explicar. E a esse respeito, nós temos em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 6, algo assim. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, vamos repartir este versículo em pequenos pedaços, em algo que nós possamos absorver nos nossos pensamentos, no nosso entendimento. Das trevas resplandecerá a luz. Se nós não tivermos a luz, nós não vamos saber o que é trevas. O mundo está em trevas, as pessoas são trevas, estão andando em trevas, mas não sabem. É porque se não crerem em Jesus, que é a luz, não saberão, nem sentirão o que são as trevas. Aqui diz que das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Veja que Deus é luz, Jesus é luz e Ele brilha onde? Em nosso coração. Então, o que são trevas? Se Ele brilha em nosso coração, Ele é que é a luz, então nós não somos. Sem Ele, nós somos trevas. Veja o que está escrito. Ele mesmo resplandeceu, brilhou em nosso coração. Então, as coisas criadas, todas as coisas que Deus criou, é como que um documento, é como que uma revelação de coisas invisíveis e eternas. As coisas criadas são transitórias, mas as coisas espirituais, elas são eternas. Luz é algo eterno, porque é o próprio Deus. Na primeira carta de João diz que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Este Deus brilhou onde? No meu coração. Então o que Deus é? O que é luz? São pensamentos, e isto é Jesus.
E o que nós somos? Nós também somos pensamentos. Só que os nossos pensamentos, o nosso coração, são trevas. O que significa dizer que o que pensamos por nós mesmos, o que falamos por nós mesmos, nossos raciocínios, não podem conhecer nada de Deus se a própria luz, se o próprio Deus não brilhar no nosso coração. Isto é fé. Fé para conhecimento de Deus. Pois ele diz assim neste versículo: Ele mesmo brilhou em nosso coração para iluminação. Por isso que em Romanos diz que nós somos do dia. O que significa o dia? Significa Deus nos iluminando. Jesus é chamado o sol da justiça. E o que significa essa palavra, sol da justiça? Uma iluminação para nós andarmos de acordo com Deus, porque a justiça é nós andarmos de acordo com a vontade e o Espírito de Deus, em santidade, em pureza e verdade. Então, Deus brilhou no meu coração, no seu coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Aqui em Efésios, temos também algo. No capítulo 5, no versículo 8, diz assim: Pois outrora, isto é, antes de nós crermos, erais trevas. Então já sabemos. O que são trevas? Nossa alma, nosso coração, nossa vontade, nossa emoção. Quando estamos em trevas, nós não sabemos nada, não compreendemos nada. Estamos em plena confusão. Éreis trevas, porém agora, isto é, agora que cremos no Senhor, que a luz brilhou no nosso coração, sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Então luz é algo tremendo. A luz gerou filhos, porque a luz é Deus. Antes, éreis trevas. Quantas pessoas que religiosamente estão em trevas. E a própria prática, ao invés de ser andar na luz, andam em trevas. Jesus diz no Evangelho de João: aquele que me segue não andará em trevas. O que Jesus está dizendo? Aquele que me segue, ele vai andar segundo o Espírito. Ele vai andar segundo a verdade. Ele vai andar segundo as palavras de Jesus Cristo. Esta é a razão de que anda como filho da luz. O que é então andar em trevas? É andar segundo a nossa mente. Isto é um aprendizado tremendo. A luz brilhou no nosso coração. O que é o nosso coração? Mente, vontade e emoção. Mas a consciência que está no nosso espírito. Isso forma o coração. Deus brilhou, então o pensamento de Deus chegou. Quem é Jesus? O pensamento de Deus. Porque Deus é Espírito, Jesus está no Espírito Santo, Deus é uno. Pai, Filho e Espírito Santo. Eles são inseparáveis. Portanto, ele brilhou no meu coração. Então este pensamento, ele vai mudar tudo o que eu sou. É como a diferença entre a noite e o dia. Exatamente. A diferença entre as trevas e a luz. Jesus veio e brilhou, mas Jesus falou de uma questão a respeito nossa, a respeito dos homens que são trevas. No Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 19, diz assim: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Note que aqui está a explicação de toda a maldade que há no mundo, de todas as guerras, de toda a inveja, de todo ciúme, de toda idolatria, de toda religião falsa, de toda igreja falsa, de todo do irmão falso, de tudo que há de errado e de mal no mundo. As obras são más porque o homem é trevas. Não tem jeito de mudar a sua natureza, a não ser que creia. Somente crendo é que o homem pode mudar a sua natureza. Não pode melhorar a sua natureza, pois que a natureza são trevas. E Jesus diz que a luz veio. Isso significa dizer, ele veio, Jesus veio,
Mas os homens amaram mais as trevas, isto é, nós gostamos de fazer o que nós pensamos. Isto que é amar as trevas. A gente gosta de fazer o que está pensando. A gente não gosta de fazer o que Jesus fala. Jesus diz assim, amai, amai, amai uns aos outros, mas nós não gostamos e fazemos como os fariseus. Mas quem é meu próximo? Como isso é possível? Então é difícil demais alcançar salvação. Todo este pensamento são trevas, pois que achamos impossível amar o outro, que é mau, e Jesus manda amar os inimigos. Mas Jesus manda amar os inimigos porque ele vem brilhar no nosso coração. E ele que é luz, a natureza dele está agora na nossa alma. É aí que encontramos a paz e a tranquilidade, a bondade e a justiça. Mas se nós permanecermos em trevas e as pessoas permanecem religiosas, a luz não brilha no coração. A diferença é esta. Pensamos que somos mais ou diferentes dos outros porque somos religiosos. Não. Só nos tornamos dia e somos luz do mundo se nós tivermos no nosso coração, na nossa mente, Cristo e agirmos e andarmos como filhos da luz, agirmos de acordo com a palavra de Jesus Cristo. É assim. Se todos os que creem agissem de acordo com a palavra de Jesus Cristo, não tinha nenhuma divisão entre os que creem. É porque sempre as trevas se levantaram. Os homens levantam com seus pensamentos, com suas próprias palavras, para fazerem as igrejas. Se todas as igrejas fossem segundo a palavra somente de Jesus e andasse todo mundo na luz, não tinha divisão nenhuma. Não tinha crente um contra o outro. Mas abandonam a palavra, abandonam a luz e ficam nas trevas. Certa feita, o Senhor me deu uma visão de uma reunião na igreja e eles estavam todos em trevas. Embora falem de Jesus, tem uma placa a respeito de Jesus, escrevam lá dentro daquele salão sobre Jesus, mas não sabem nada do que é Deus resplandecendo no coração. Aprendamos isto. Vamos ser filhos da luz. Vamos amar a luz, não amar as trevas. Não gostar de fazer as coisas de acordo com o que nós pensamos. É daí que vem corrupção. E Jesus disse, o que contamina o homem? Contamina o homem que vem do coração. Isso são trevas. É ignorância. É onde surge todo tipo de ira, de raiva, de angústia, de inveja, de ciúme, uns contra os outros. Por quê? Porque segue o pensamento do coração. Nós, por nós mesmos, não somos boa pessoa. Engana-se quem diz, aquele é um bom homem. Bom é só Deus. Deus é luz. E luz, quando no livro de Gênesis, Deus faz a luz e vê que a luz é boa. Significa que só Deus é bom. Portanto, aqui nós temos a explicação do que é trevas. O que são trevas? Pensamentos do nosso coração. O que é luz? Jesus. Pensamentos, a sua palavra, seu evangelho, seu ensinamento. Portanto, nós podemos observar isto muito nas igrejas hoje. Eles leem a Bíblia, carregam as Escrituras, pregam as Escrituras, mas na hora de praticar, de ter atitudes na igreja, de fazer as coisas, não tem nada do que está escrito. Logo ao entrar no local de reunião, já percebemos o que está ali não está escrito, não. Veio de onde? Das trevas. Não veio da luz. Alguns pensam em trevas e logo pensam em espíritos maus, em demônios. Isto é outra coisa. Mas trevas são pensamentos humanos. Luz, pensamentos de Deus. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. O que podemos concluir então? Que são trevas. Aqui em Efésios explica, no capítulo 5, começa lá no versículo 3 dizendo assim, mas a impudicícia, que é o quê? Imoralidade, toda sorte de impureza, cobiça, nem sequer nomeie entre vós como convém a santos, nem conversa inútil,
palavras vãs ou brincadeiras inconvenientes. Coisas essas, pelo contrário, em vós tenhais ações de graças. Portanto, as trevas, ela leva a pessoa à imoralidade, ela leva a pessoa a conversas frívolas, conversa inútil, a brincadeiras inconvenientes. Isso tudo são pensamentos do coração. Ele diz no versículo 5, sabei, pois isto, incontinente, pessoas que não têm domínio próprio, impuro, avarento, que é idólatra, não tem herança no reino de Cristo e de Deus. Nenhum. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas. Então, todas essas coisas são das trevas. Veja que agora somos luz no Senhor. Versículo 9. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Nós não podemos ser cúmplices, isto é, não podemos cooperar com obras humanas, carnais, feitas por homens. Se quisermos conhecer a Deus, se quisermos experimentar a vida eterna, se quisermos andar como filhos da luz, devemos reprovar obras infrutuosas das trevas. Por que infrutuosas? Há pessoas que ficam na religião a vida inteira e não são mudadas nem transformadas. Elas são as mesmas trevas do começo. Nunca foram iluminadas. Porque a obra das trevas está em algo humano, natural. A igreja é algo sobrenatural. O Espírito Santo não é natural, não é terreno, é celestial. Está separado do mundo, do pecado e das trevas. É luz. Ilumina tudo. Ensina tudo. Revela tudo. Portanto, vamos andar como filhos da luz e compreender. Então, todos nós já sabemos o que são trevas. Pensamentos do nosso coração. Nossa própria vontade. Nossa própria emoção. O que é luz? É Jesus. É Deus. Deus é luz. Nele não há treva nenhuma. A palavra brilhou no meu coração. Já sei o que é luz. Então, eu posso conhecer Jesus agora. Eu posso perceber, compreender e andar como filho da luz. E não preciso mais andar em trevas e andar como filho das trevas, filhos da desobediência. Deus está irado com o mundo. Não pense que Deus aceita todas as coisas. Não, Deus rejeita o homem em trevas. É oposição, é adversário. Deus deu o seu Filho, a luz, para que nós que éramos trevas agora sejamos filhos da luz e possamos andar como filhos da luz. Andar como filho da luz é praticando a palavra de Jesus Cristo. Que a graça de Deus e o amor de Jesus seja com todos. E nós possamos aprender e compreender que não precisamos mais ficar nas imaginações do nosso coração, girando em trevas sem saber para onde vai. Agora nós estamos na luz. Agora nós somos do dia. Também está escrito, vamos nos revestir das armas da luz, que é o amor, a verdade, a paz, a alegria, a bondade, a mansidão, a humildade. Isto são armas da luz. Revesti-vos, pois, das armas da luz. Amém.